A gente começa com a Leila Pereira, seguindo a ordem aqui de Alicia Klein. É um tom mais duro, né, do que os outros clubes, os dirigentes estavam falando sobre o Flamengo nesse momento. E ela exige esse desbloqueio dos 77 milhões, e ela disse essa aspas que a Alicia bem ressaltou. A minha sugestão seria a gente criar uma outra liga excluindo o Flamengo. Acho que o Flamengo deveria jogar sozinho, nenhum clube é maior do que o futebol brasileiro. Tá errada nessa posição? Não tá. Agora tem o outro lado do Flamengo. Se você não tá entendendo nada, vou te explicar. A Libra foi surpreendida com uma liminar na Justiça do Rio a favor do Flamengo, travando uma parcela dos direitos de TV do Brasileirão que iam ser distribuídas para vários clubes que fazem parte do bloco na Série A. Atlético Mineiro, Bahia, Flamengo, obviamente, Grêmio, Palmeiras, Red Bull, Bragantino, São Paulo, Santos e Vitória. Se o bloqueio continuar até o final do ano, significa que cerca de 230 milhões vão ficar travados e nessa discussão. Mas, por enquanto, até o momento, só 77 milhões. Os dirigentes estão entendendo que essa postura do Flamengo é uma tentativa de sufocar os membros do próprio bloco para mudar os critérios de distribuição de verba referente à audiência. E o que dá para entender aqui, humildemente, Alice, é que o Flamengo está se colocando numa posição de importância maior do que os outros clubes. Mas aí não deveria ter assinado esse acordo, certo ou errado? Certíssima, Domi. A partir do momento em que o Flamengo aceitou fazer parte de uma liga, ainda que no Brasil os clubes tenham sido incapazes de formar uma única liga, e a gente tem várias, inclusive tem a Liga União, né, essa coisa maravilhosa que a gente tem no Brasil de a gente se contradizer, inclusive nos nomes das ligas que são formadas, mas o Flamengo aceitou fazer parte de um grupo e deveria aceitar aquilo que faz sentido para o grupo. Mas o Flamengo continua negociando como se fosse sozinho, como se não estivesse integrando um grupo que está discutindo o que é melhor para o coletivo. O Flamengo só quer saber do que é melhor para o Flamengo. O que é pior? O Flamengo, enquanto instituição, ainda que na figura de outra diretoria, já tinha aceitado o acordo, né, negociado pelo coletivo. E agora mudou a diretoria, o BAP assumiu, e aí o BAP não quer mais o que foi aceito antes. O que, além de ser um pensamento egoísta, falta a responsabilidade e o profissionalismo de você acatar aquilo que o clube decidiu como instituição e que foi ali colocado para os demais participantes, demais integrantes da liga. O Flamengo não quer fazer isso. O Flamengo quer voltar atrás naquilo que o próprio Flamengo já tinha aceitado. A sensação que eu fico, Domi, eu tenho um filho de 6 anos que joga muito futebol, e ele, os amiguinhos dele, quando não querem brincar, ou estão chateados com o jogo, estão perdendo, né, não estão jogando bem, pegam a bola, ou pegam os golzinhos e vão embora, acaba com o jogo. É o que o Flamengo está tentando fazer. Não gosto do que foi decidido, o que a maioria decidiu não é o que eu quero, então eu vou tentar acabar com o jogo, vou tentar forçar os amiguinhos a aceitarem aquilo que é melhor para mim, sufocando-os financeiramente. Por isso que eu falei a importância da Leila nesse momento, porque o Palmeiras é um clube que pode viver sem esse dinheiro até o final do ano, e que ainda assim está se posicionando de maneira muito dura para dizer ao Flamengo. Então, se vocês não sabem pensar no coletivo, vão jogar sozinhos, saiam desse grupo, porque, obviamente, não respeitam a opinião dos demais e aquilo que é decidido coletivamente. W. Rocha, que está sempre aqui com a gente, está mandando esse contraponto aqui, ó, que é o seguinte: quer fazer caridade com o dinheiro dos outros. Calma, o Flamengo assinou. Então, se ele assinou, ele concordou com isso, sendo caridade ou não, não importa. A posição no momento é que é isso, o Flamengo entende que o caminho na justiça é o melhor para ser ouvido, já que essa discussão dura 10 meses e não chegou a um final. Eu acho que dá para a gente fazer um outro exemplo. É tipo um condomínio, não é, Fabiola? Você dividiu as vagas ali, aí no final você ficou com uma vaga que não é do tamanho do seu carro, que o seu carro é o maior de todos, e aí depois de assinar tudo, você fala: não, galera, não achei justo, vou chamar aqui a justiça dos síndicos e vamos parar com tudo. Ninguém mais pode parar o carro na vaga agora. Todo mundo vai ter que parar lá fora na chuva. A Alicia foi muito feliz aí, quando ela fala que, independentemente de quem assinou,
Foi a instituição Flamengo que assinou, né? Existe, mas eu não era presidente, mas então, mas tinha uma pessoa que era o presidente do Flamengo e que concordou com as regras e que assinou pelo Flamengo, pela instituição. Isso para mim é muito claro, assim. E o que eu mais admiro na Leila, já falei aqui no Fim de Papo, que eu tenho algumas questões, né, com esses mandatos dela, enfim, acho um pouco ditatorial, mas o que eu acho mais incrível nela é que ela não tem os vícios dos homens do futebol, sabe? Então a gente está acostumada a ver sempre os mesmos homens, né, desde que a gente é novinha, os mesmos homens comandando o futebol brasileiro. E esses homens, gente, eles são corporativistas, eles não entram em conflito entre eles, porque existe ali, né, um acordo de cavalheiros. A Leila chega para quebrar isso, para poder bater na mesa e falar, deixa eu falar, eu vim estragar a panela, eu vim estragar a festa de vocês. Eu não penso desse jeito, eu sou uma empresária super bem sucedida e eu vou fazer do Palmeiras o que eu faço com as minhas empresas, para dar certo. E ela consegue resultados incríveis, inclusive esportivos, não só financeiros, mas também esportivos. Então, ela tem moral para poder falar, né? Ela tem moral para poder bater nessa mesa com esses homens que estão viciados no modus operandi do futebol, vamos dizer assim. Por isso que eu gosto das posturas dela, ela não foge da raia, ela não teme falar o que ela pensa, né? E ela bate de frente. E isso faz muito bem ao futebol brasileiro, que há anos e anos e décadas é viciado em posturas corporativistas de homens que se protegem, né? E aí fazem o que querem do nosso futebol. Felizmente, agora a gente tem alguém... aqui não é um corporativismo por ela ser mulher, não. Mas é alguém que bate de frente com esse status quo antigo, né? Rodrigo Saboia tá rindo aqui do meu exemplo de condomínio. Rodrigo, por gentileza, faça um exemplo melhor aqui. Eu achei que, para resumir, eu gostei. Era um bom exemplo, mas você fica à vontade para dar um exemplo melhor e também para vocês falarem de que lado vocês estão, né? Porque, obviamente, eu tô vendo aqui nos comentários, os flamenguistas estão do lado do Flamengo, os demais clubes estão do lado dos demais clubes. Dá para ser menos parcial, Alicia, nesse embate? Tom, eu acho que a torcida está no seu papel de ser clubista. Você falar pedir para a torcida ser isenta, aí eu acho que também talvez a gente queira demais, né? Deixa quem supostamente está nesse papel de autoridade, de poder decidir em nome do clube, de pensar, até porque foram essas pessoas que aceitaram os termos da Libra. Né? A maior parte dos torcedores, das torcedoras, nem sabe exatamente o que está escrito nesses estatutos, não é o papel. O papel é, eu quero o que é melhor para o meu clube e o resto que se dane. O problema para mim são os dirigentes. Aí é quem está lá, sentado, supostamente vamos pensar nisso aqui como um negócio, entender o que é melhor, porque se crescer, cresce para todo mundo, e isso é um entendimento que falta ao futebol brasileiro, que já aconteceu em outros países, né, que assim, o Juventude ser um pouquinho maior também é bom para o Flamengo, o Mirassol ser maior também é bom para o Flamengo, e para o Palmeiras, e para o Cruzeiro, esse entendimento falta. Mas o fato é, esses dirigentes aceitaram os termos da Libra, esses dirigentes assinaram o acordo, e agora o atual presidente do Flamengo diz não, o Flamengo quer mais, o que o Flamengo já tem não é suficiente. E aí, de novo, eu acho que a torcida do Flamengo querer mais e mais e mais está no seu papel, e a torcida do Palmeiras poder ficar do lado da Leila, tudo isso eu acho que é do jogo. Mas os dirigentes não. Isso, assim, se faz parte de uma liga, tem que pensar no coletivo, não pode pensar individualmente, senão é isso, vai brincar sozinho, pega a sua bola e sai do grupo, paga uma multa, faz o que for necessário para sair do grupo e, né, vai tentar convencer o Corinthians, que é uma coisa que o Flamengo tem tentado fazer, de negociar a parte. É toda uma coisa muito individualista que, a meu ver, no longo prazo, não beneficia ninguém. Só que o Corinthians, Rodrigo não mandou um outro exemplo. Só para completar o comentário da Alicia, o Flamengo foi atrás do Corinthians, só que, claro, o Corinthians gigante
segunda maior torcida do país. Por isso, né, que o Flamengo foi a primeira maior torcida do país, foi atrás da segunda maior torcida do país. Só que o Corinthians vive a sua maior crise da história, com o Pires na mão, né? Vai rolar agora o terceiro transfer ban do Corinthians. Sabe lá Deus o que vai acontecer com o Corinthians politicamente, financeiramente. Então o Flamengo arrumou um péssimo parceiro para se aliar, para tentar se aliar, né? Exato. O Rodrigo não mandou aqui um exemplo, mas ele falou aqui, ó, se o presidente do Flamengo não defender os interesses do Flamengo, o que vai defender? Total razão, o presidente tem que defender o interesse do clube, mas não numa liga que foi criada justamente para defender o futebol brasileiro. Aí eu acho que nesse momento ele tem que pensar um pouquinho no todo, ou então não assina, né? Então é isso, faz uma liga do Flamengo.